Bem-vindas ao Casa Firme. Podem sentar as que estão aqui. Bom dia, você que está em casa. Bem-vindo ao nosso Casa Firme. E hoje nós vamos falar sobre algo que nós temos sido ensinados. Na verdade, nós temos sido ensinados faz muito tempo, desde criança. Talvez seu pai tentou colocar isso dentro de você. E logo que você chega na igreja, algo que você aprende muito com o próprio Deus é sobre lealdade. Pessoas leais. Pessoas que ficam mesmo em tempos difíceis. Sabe aquele velho ditado de que vão-se os anéis e ficam os dedos? É mais ou menos isso. Pessoas leais, bons filhos, têm as suas orações ouvidas pelo próprio Deus. Deus não se esquece dessas pessoas, desses filhos, porque se você é capaz de ser leal ao seu pai, sua mãe, ou alguém da sua vida que o próprio Deus colocou na sua vida aqui na terra, você vai ser leal a Deus também. E hoje em dia o que a gente mais encontra, em qualquer lugar que você vá, desde a igreja até o mundão, são pessoas desleais. A lealdade está em falta hoje. As pessoas não querem se comprometer com absolutamente nada. Elas não querem compromisso com suas famílias, elas não querem compromisso no seu casamento, elas não querem um compromisso dentro da igreja, elas não querem um compromisso no trabalho, elas não querem compromisso nem com os filhos. As pessoas deixaram de assumir compromissos, alianças, como a bispa tem falado, e ficarem em lugares que às vezes são lugares hostis, não é um lugar de um bom tempo, as coisas não estão fluindo como deveria estar, e a pessoa decide ficar mesmo assim, ela fica, porque ela entende que ela tem um compromisso e que ela tem uma aliança. A falta da lealdade é a falta da aliança, é a falta do comprometimento. É aquela palavra que não vale de nada. Antigamente a palavra valia muito. Você pode ver na Bíblia que os acordos e as palavras valiam muito. Está acordado, está acordado. Hoje em dia, a palavra não vale. Nós precisamos agora de contratos. E às vezes os contratos não valem de nada. Um papel, uma certidão de casamento é um contrato. Você tem um contrato com aquela pessoa. Nós decidimos ficar juntos até a morte. Só que tem gente que não honra as unidades e as alianças. E assim eu posso te dar vários exemplos. Na família. Hoje todo mundo tem uma justificativa. Seus trapos de justiça. Eu não converso com a minha mãe porque ela fez isso, isso e isso e acabou comigo. Eu não falo com meu pai. Eu me lembro muito bem quando a bispa fez um programa falando sobre perdoar e honrar o pai e a mãe, e a enxurrada de críticas que ela recebeu ali naqueles comentários de pessoas falando: você não sabe o que meu pai fez comigo. Olha só, o meu pai fez isso, isso, isso. Como que eu vou perdoar e tal? Você não sabe o que você está falando e tal, não sei o quê. Ela sabe sim. Porque não é ela que está falando isso. É a Bíblia. Em Êxodo 20, 12, diz: honre seu pai e sua mãe, para que tenha vida longa na terra, que o Senhor dá a você. Deus confia nesses que honram pais, mães, lugares, com aquela certeza de que vão ser abençoados, de que terão vida longa e de que prolongarão as bênçãos do Senhor na sua vida, que tudo o que fizerem vai dar certo. Aqui, quando diz, honre o seu pai e sua mãe, para que tenha vida longa, vida espiritual, vida literal, para que você tenha uma vida saudável e longa, e uma vida espiritual longa. Todas as pessoas que eu cruzei, que não falavam com seus pais, que não perdoaram pai, mãe, ou alguém que o Senhor colocou para cuidar, todas as pessoas que eu cruzei,
nessa forma, nessa linha, eram pessoas miseráveis. Foram pessoas que se arrastaram pela vida. Elas iam se arrastando e parece que as coisas não fluíam e nada dava certo. Ela pode até dizer, eu conheço uma pessoa que ela dizia assim, melhor coisa que eu fiz foi parar de falar com a minha mãe. Melhor coisa que eu fiz. Se morrer, não vou nem no enterro. Sabe aquela coisa? E todo mundo falando, perdoa, você não sabe o que eu vivi e tal, não sei o quê, né? Pensa numa vida que se arrasta, miserável, que para onde você olha, está bagunçado, está estragado. Porque a palavra está dizendo de pessoas leais. Não importa o que aconteceu, ou como a pessoa se comportou, ou como coisas foram feitas, importa a lealdade. E o que Deus falou para você, que quando você cumpre esse mandamento, você recebe a recompensa dele. Pessoas que são perdoadoras, que são capazes de passar por cima, de lidar com situações e perdoar pessoas ali, ó, que você sabe que tiveram muito menos do que você, na verdade, tem os dias prolongados, tem favor nas mãos. Pessoas cuidadoras de outras, tem favor nas mãos. Ela não fica por algo que ela pode receber. Ela fica porque ela entendeu o que o Senhor tem falado. E às vezes tem pessoas que elas ficam em lugares tão hostis, tão ruins, só para cumprir uma promessa e parece que nada está acontecendo e que tudo está cada vez mais difícil e mais complicado, se engana, porque Deus escuta a oração dessas pessoas. Em Deuteronômio 27:16 diz, maldito aquele que desprezar o seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá, amém. Amém, assim seja. Tem versículos que você vai encontrar que aqueles que desprezarem ou zombarem do seu pai ou da sua mãe tinham que ser executados, mortos, vai morrer todo mundo ali. E eu posso dizer a você, eu tenho aqui nomes na Bíblia que você vai ver se tem história de sucesso, que é Absalão, que lutou contra o próprio pai. Olha o fim do Absalão. Judá, ele tinha grande força, ele era um rapaz que tinha um futuro, mas Judá era inconstante. Ele tinha uma questão ali também paterna. Esaú, você pode ler que Esaú, quando o pai falava para ele, ó, não faz isso aqui não casa com a mulherada de lá não. Pois é agora que eu vou fazer, é agora que eu vou lá. Olha lá, a gente escuta falar mais dele. Não tem um relacionamento. Sansão era teimoso, gostava de passar por cima de ordens simples, teimoso, não honrava os pais, não ia honrar a Deus nunca. Você pode ver, quando a pessoa não honra os do seu sangue, ela nunca pode honrar a Deus. Que isso? Ah, eu amo a Deus, mas odeio minha mãe. Minha mãe eu odeio. Nossa, insuportável. Não está adiantando nada. Ah, é porque eu amo a Deus, eu venho para a igreja e eu faço isso, mas eu odeio meu marido. Carne da sua carne, um só com você. Não está adiantando nada para você. Ai, mas eu amo fazer a obra, eu amo sair e ajudar os necessitados e levar comida aos necessitados. E às vezes tem alguém do seu sangue precisando de ajuda. Mas esse aí você não quer ajudar, você quer ajudar o outro. Tem gente dando atenção porque não tem que dar atenção. Cã, quando tinha que cobrir o pai, esconder o pai, expôs mesmo. E assim, você pode puxar para toda a vida. Uma coisa que Deus cobra de nós é esse espírito e essa atitude de lealdade. Pessoas que não são leais não podem contar com a presença e com a bênção de Deus jamais. Nós somos filhos de Deus e filhos de alguém. Você não pode dizer que ama a Deus e não ama seu pai e sua mãe. E não ama seu irmão. O dia que a Bíblia falou isso, aqui, que ela começou o versículo antes falando, e tal, porque você vai ser abençoado e aquilo que você fizer vai dar certo. Oh, God, nossa, isso mesmo. Amém. É isso. Aí ela foi para o próximo versículo.
Porém, se você tem algo contra o seu irmão, primeiro vá lá, se acerte com ele, depois vem fazer o que você tem que fazer. Eu mesma desfigurei, assim, sabe? Aí o senhor complicou, hein, Deus? Que é mais fácil a gente fazer uma oferta do que a gente pedir perdão. É muito mais fácil eu fazer uma oferta sacrificial do que eu me submeter a algumas coisas. E é por isso que Deus trabalha em nós todos os dias. Em Ruth, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó. Enquanto moravam em Moabe, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Os 2 jovens, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres de Moabe, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E ficaram morando lá por quase 10 anos. Depois disso, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou completamente só, sem o seu marido e sem os seus 2 filhos. Ela decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido que o Senhor havia abençoado o povo judeu com boas colheitas. As noras foram junto com ela. Assim, ela e as 2 noras saíram do lugar onde tinham morado. Enquanto estavam a caminho para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: por que vocês não voltam para as casas de suas mães? Eu desejo, sinceramente, que o Senhor recompense vocês 2 por terem sido fiéis aos seus maridos e a mim. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre um outro marido. Noemi beijou suas noras e elas começaram a chorar em voz alta. E disseram a ela: não, queremos ir com a senhora, viver com o seu povo. Noemi, porém, respondeu: é melhor que vocês voltem para o seu povo, minhas filhas. Por que viriam comigo? Será que eu poderia ter mais filhos para que se tornassem os seus maridos no futuro? Não, minhas filhas, voltem para suas casas, pois eu já sou velha demais para ter outro marido. E mesmo se eu tivesse marido e estivesse esperando filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Não, é claro que não, minhas filhas. É mais amargo para mim do que para vocês, porque o Senhor voltou-se contra mim. Choraram juntas mais uma vez e Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, voltando para a casa de sua família. Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. Pense bem, disse Noemi a ela. Sua cunhada voltou ao seu povo e os seus deuses. Volte também com a sua cunhada. Mas Ruth respondeu: não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver onde a senhora viver. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer onde a senhora morrer e aí desejo ser enterrada. Deus pode fazer o que Ele quiser comigo, se eu deixar que alguma coisa, se não a morte, me separe da senhora. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida e que não havia jeito de convencê-la, não insistiu mais. E partiram. Quando chegaram a Belém, todo o povoado ficou agitado por causa delas. A história de Ruth é uma história muito incrível e muito bonita, porque Noemi, além de perder o marido, perdeu os filhos. Você imagina o nível de amargura de Noemi? Tanto que ela fala, não me chama de Noemi, me chama de Mara, que eu estou amarga. Imagina o nível de amargura. Noemi não tinha dinheiro para oferecer, não tinha mais filhos para oferecer, não tinha um lar seguro, não tinha uma casa, não tinha um lugar, não tinha nada para oferecer a elas. Nada mais. Nada que pudesse contar ou, não, vai ficar porque tem isso aqui. Nada, acabou. Além dela não ter nada, ela ainda estava sofrendo com aquela grande perda de um marido e 2 filhos. Você imagina a forma como aquela mulher estava lidando com aquela situação? E ainda sim, uma foi, a outra decidiu ficar. E quando nós decidimos ficar em lugares que não nos oferecem nada, que não tem nada para nos dar, que não tem uma recompensa, só pela lealdade, pelo cuidado e para honrar as alianças,
nós somos abençoados. O Senhor tem grande favor para pessoas que são leais e decidem ficar, mesmo quando não tem nada aparente ou significativo. Deus não se esquece dos leais e da lealdade. Ela decidiu ficar e cuidar da sogra. E você que tem problema com a sua sogra hoje, eu vou combater isso aí. Porque ela decidiu ficar e cuidar da sogra, que não devia estar num momento nada bom. Você imagina o relacionamento das duas, que viviam uma situação de grande perda e de grande desgraça? Mas Ruth ficou. Não acho que elas brigavam, não, mas acho que tinha dias que devia ser muito difícil, por exemplo, ficar ao lado de Noemi, com aquela sensação de amargura. Não devia ser fácil, não devia ser fácil viver em outro lugar, não devia ser fácil a situação que elas estavam vivendo. E Ruth se portou como uma boa filha, mesmo não tendo sangue. Você vê que coisa? Infelizmente, olha, infelizmente, as grandes alianças que nós fazemos na vida deveriam ser com pessoas do nosso sangue, e geralmente são com pessoas que não têm nada nosso. Não tem DNA, não tem sangue, não tem grau de parentesco. Veja só, quem decidiu ficar e se portou como uma boa filha foi a nora. E às vezes, Deus pôs pessoas na sua vida, seja uma nora, uma sogra, alguém, um parente, um familiar, sua mãe, seu pai, colocou na sua vida, para que você ajudasse essas pessoas, para que você cuidasse dessas pessoas, para que você estivesse ali para ajudar quando precisa. Não precisa conviver o tempo todo, mas esteja presente, esteja disponível. E às vezes a gente pergunta assim, meu Deus, por que minha vida está travada? Por que isso, por que aquilo? Porque nós estamos concentrados, às vezes, em coisas e esquecendo de outras coisas, se esquecendo mesmo de pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, para que a gente abençoasse, para que a gente cuidasse, para que a gente lidasse. Quantas sogras inimigas de suas noras? Você aí que tem sua nora, inimigas, disputando o amor de um filho. Deixa eu te dizer uma coisa, sogra. Você agora é parente. Porque a sua nora é família. Ah, meu Deus! Pois é. Agora a situação mudou. E você que tem problema com a sua sogra, você não conhece aquela mulher. Nem quero conhecer. Mas eu sei que o Senhor nos coloque em lugares que às vezes parecem muito difíceis, para que a gente mude o coração daquelas pessoas com a nossa atitude. Que a nossa atitude possa pregar muito mais do que aquilo que a gente fala. Qual tem sido a sua posição na sua família? Como é que você tem se portado dentro da sua casa e dentro da sua família com parentes até mais distantes que de você? Como é que você tem se portado quando as pessoas olham para você? É crente, mas aqui não fala com ninguém, não dá uma palavra para ninguém, não ajuda ninguém, não conversa com ninguém. Ah, mas não é para se afastar da parentela? Não é para a gente conviver, mas é para a gente ser leal. O mundo tem precisado, tem buscado pessoas leais a todo momento. Está em falta pessoas que decidem ficar como Ruth. Você honra seus pais? Você honra quem deu a vida a você? A gente não conversa porque não gosta da igreja ou porque não sei o quê. Faça mesmo assim. Esteja ali mesmo assim. Queira mesmo assim. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar isso em mim e o perdão pela minha mãe, eu me lembro que teve dias que foram muito difíceis. Foi difícil lembrar de algumas coisas, foi difícil passar por algumas coisas, foi muito difícil. Mas Deus dá graça e a gente passa. E eu me lembro de eu falar com as minhas irmãs às vezes, e elas falavam assim para mim, como você consegue? Como você consegue isso? Não sou eu. É graça e favor. E é fazer o que eu sei que tem que fazer. Você cuida daqueles que Deus deu a você para cuidar?
Ah, só familiar? Não, às vezes no trabalho. Às vezes no seu trabalho, Deus deu alguém para que você cuidasse daquela pessoa. Você cuida dessas pessoas? Ou você cuida dos membros aqui? Mas das pessoas que lidam com você durante todo o dia, que passam pela sua vida, que passam pelo seu caminho, você cuida dessas pessoas? Você fala com elas? Você ajuda? Você evangeliza alguém? Sem jornal, sem nada, só com uma palavra. Às vezes você vai fazer uma consulta num médico, que isso já aconteceu comigo. Eu estar numa consulta e o médico falar de algo, de um problema pessoal dele no casamento, e eu aproveitar a deixa, já, para evangelizar, para falar do trabalho, e que tinha trabalho com casais, e isso e aquilo e tal. E, por incrível que pareça, ele parou para me ouvir, eu estava indo embora, ele fechou a porta e falou, vem aqui, deixa eu ouvir isso aqui mais. Você fala com as pessoas? Você é leal não só a Deus, mas a pessoas que o Senhor colocou no seu caminho para que você fosse leal? Para que você cuidasse delas, honrasse elas? É assim que Deus vê a lealdade de alguns. Davi era leal às ovelhas. Não podia tentar pegar uma ovelha de Davi, não, porque ele era leal àquelas ovelhas. E Davi, se ele era leal às ovelhas, ele ia ser leal a Deus. Essa moça, Ruth, a maneira como ela se portou na casa dela, com a família dela, que a sogra se tornou a família dela, foi a maneira que Deus encontrou um grande coração ali, deu um grande destino para ela. Em Ruth 2, versículo 9, diz, fique atenta onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças. Eu já dei ordem aos meus empregados para não aborrecerem você. Quando tiver sede, vem e beba das vasilhas que os servos encheram. Então ela inclinou-se e, prostrada, com o rosto no chão, perguntou a Boaz, por que o senhor é tão bom para mim? O senhor deve saber que eu sou apenas uma estrangeira. Sim, eu sei, respondeu Boaz, e também ouvi falar de todo o amor e bondade que você demonstrou à sua sogra, desde a morte do seu marido Malom. Como você deixou o seu pai, sua mãe, a terra em que você nasceu, para viver com um povo que você não conhecia. Eu desejo que o Senhor, o Deus de Israel, sob cuja proteção você veio se colocar, a recompense ricamente por tudo aquilo que você fez. A própria Ruth, quando foi falar com Boaz, perguntou, o que é que eu tenho de especial? O que é que você viu em mim? E ali o assunto já estava correndo, que você viu que o pessoal estava comentando. O que você viu em mim? Eu vi a forma como você se portou com a sua sogra. Eu vi que quando você podia partir, você tinha liberdade para ir embora, mesmo assim você decidiu ficar. Eu vi como você tem se portado e cuidado dela. A própria Ruth nem percebeu. O que eu tenho de especial? Lealdade. O que eu tenho de diferente? Eu sou uma estrangeira. Você é fiel. É aqueles, como eu comecei falando, que decidem ficar quando podem partir. E aí você pode pôr na sua família, no seu casamento, em tudo. Quando você decide ficar e reconstruir aquele casamento, quando você tem toda a liberdade de partir, você pode sair. Às vezes por situações que a Bíblia mesmo deu a legalidade para você ir. Quando você decide ajudar aquela empresa, ajudar aquela pessoa naquele lugar, porque você decidiu se tornar um membro da família daquela empresa. Você não está ali só para tirar, para ganhar o dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser promovido. Não, você está ali porque você quer um bem comum. Você quer que todo mundo cresça junto, e que todo mundo flua junto, e que todo mundo cresça e evolua. As suas unções não é para que você seja bem-sucedido, rico e mude de posição, mas que a empresa cresça, avance, flua. Como você se porta dentro da sua casa com seus filhos, por exemplo. Hoje em dia as pessoas, infelizmente, elas não suportam os próprios filhos. Nossa, mas não suportar o filho, não suporta. As mães de hoje em dia não suportam os seus filhos. Quando você pega e deixa o seu filho o dia inteiro num tablet assistindo televisão, você está dizendo que você não suporta ele. Não suporta essa criança.
Eu vi isso. Na hora eu parei para pensar, eu falei, meu Deus do céu. É verdade. Meu Deus, as pessoas, elas não suportam mais umas às outras e não querem mais ferir princípios, ferir aquilo que ela mesma acredita para ela, como a bispa falou no domingo. Há pessoas dentro de casamentos, porque eu não quero isso, porque eu não quero aquilo. Você assumiu uma família, você assumiu um casamento, você assumiu um compromisso. Acabou, são vocês. E quando tem crianças envolvidas, piorou. As pessoas, eu amo meu filho, ama nada. A pessoa não tem tempo para ficar com o filho, não tem tempo para educar o filho, não tem tempo para ler a palavra para o filho. Quando tá com a criança, bota a criança na televisão, bota a criança no tablet, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo e tal. Isso, você está deixando claro, não suporto ficar com você, querido. Eu não suporto a sua presença. Meu filho é muito agitado. Seu filho é criança. E às vezes a gente não está suportando o grito da nossa própria criança. Eu não aguento muito grito, vou dizer a você, não aguento muito grito. Mas eu tenho aprendido a aguentar. Porque às vezes a criança está só brincando mesmo, se expressando. Tem a parte que às vezes ela está fazendo bagunça e tem a parte que ela está lá se expressando. As pessoas não são bondosas nem com os de dentro de casa. Às vezes elas são mais bondosas com pessoas que elas conheceram ontem. Ela é bondosa, ela é gentil com alguém que passou assim na rua e falou com ela. Bom dia, bom dia, tudo bem? Chega numa loja, bom dia, tudo bem? Oi, então tá bom, foi um prazer conhecer você. Chega em casa, não dá bom dia para o marido, para o filho, não fala com ninguém. No Dia da Mulher, o ano passado, eu falei aqui com algumas pessoas, porque no Dia da Mulher, você não dá Feliz Dia da Mulher para as pessoas que estão aqui convivendo com você? Tá bom, às vezes esqueceu, ok. Aí eu perguntei, quem ligou para a mãe para dar Feliz Dia da Mulher? Não tinha. E aí? E às vezes aqui, você até deu. Esqueceu daqueles que estão ali com a gente há um tempão. E para a liderança? Quem falou com a liderança? Quem deu Feliz Dia da Mulher para a liderança, por exemplo? Para a bispa? Ali, que é a grande referência que nós temos de mulher. E algumas tinham se esquecido. Porque a gente está tão preocupado com coisas que a gente não deveria se preocupar. A bondade de Ruth chamou a atenção. A lealdade de Ruth chamou a atenção. E tem gente que Deus tem enviado um resgatador de vida pela bondade e lealdade. Porque são pessoas difíceis de encontrar. Mas eu sou leal, eu estou no meu casamento, eu não traio meu marido. Às vezes, a sua traição não é física nem em pensamento, mas você não honra a sua família como deveria honrar. Ou não honra o lugar que você está como você deveria honrar. Está no emprego, mas fala mal do emprego, fala mal do chefe, fala mal do lugar, fala mal das pessoas que trabalham com você, fala mal do salário que recebe. Você quer ser próspero como? Reclamando, falando, sendo essa pessoa que a gente não pode confiar? Vai num lugar. Eu já parei de ir em lugares. Às vezes eu estava lá fazendo uma unha, eu escutava as funcionárias falando mal da outra cliente. Eu pensava assim, gente, o que elas vão falar de mim quando eu sair daqui? Eu já parei de ir. Eu falei, não é possível. Você viu a mulher, nossa, falando não sei o quê. Porque peguei um pé para fazer, que pelo amor de Deus. E eu pensando assim, quando eu sair daqui ela vai falar de mim. Certeza. A pessoa não abraça a empresa. Ou está na empresa, gasta papel mesmo, gasta copo mesmo, gasta equipamento mesmo. Não está nem aí, não é leal a ela, não vai ser leal ao lugar. Vai viajar, vai para o hotel, não está nem aí. Larga o ar-condicionado ligado, luz ligada, bagunça. Vamos entrar para arrumar. E pode deixar. Olha a maneira como você trata as coisas dos outros. Mas as suas coisas precisam ser tratadas com respeito. Mas as suas coisas precisam ser tratadas direito. E às vezes você não trata com respeito o banheiro da igreja. Às vezes nós não somos leais ao banheiro da igreja, à lanchonete. Gente, teve um dia que eu cheguei, que eu encontrei no vaso aqui da igreja, papelzinho de bala. Sabe quando a pessoa come bala e joga o papel? Eu pensei ali, gente, se a pessoa tem coragem de fazer isso na igreja, eu não quero ver na rua.
que na rua deve ser um negócio horroroso. Uma vez eu vi uma moça cortando a unha dentro da igreja. Quando eu olhei para ela, eu falei, não estou acreditando nisso. Que ela vem para um culto para cortar a unha. Não é possível um negócio desse, é um negocinho. Não dá para pensar isso. São as pessoas sem compromisso com nada, nem com ninguém. Hoje em dia, ninguém quer compromisso nem com os próprios filhos. Eu não quero compromisso de ter que educar a criança. Eu tenho filhos, mas que a escola eduque, que a escola ensine, que a escola faça o papel que eu deveria ter feito. Eu tenho filhos para fazer coisas para mim, para que eles me sirvam, para que eles estejam disponíveis a mim. As pessoas não querem compromisso com nada. Eu sou casada, mas é isso, e é aquilo, e eu faço as minhas coisas, e ele faz as coisas dele e tal. Reino dividido não prospera. Se você está lutando contra o seu próprio marido, nem você, nem ele vai prosperar. Os dois não vão crescer. Estão indo em sentidos diferentes, em lugares diferentes. Jugo desigual não dá certo. Um puxa para o lado, o outro puxa para o outro. E em empresas, quando a gente tem um Acan que está jogando contra o nosso time, tem que tirar mesmo. Porque Acãs atrasam a vida, atrasam a entrada na Terra Prometida. Acãs destroem famílias. Às vezes a família está lá e tem um Acan ali no meio, fazendo o que não deveria fazer. Ele está atrasando a vida, atrasando a entrada daquele povo, por causa de um Acan, de um perturbado ali. Daquele que só quer ficar nos tempos bons. A Bíblia fala que quando ela chegou em São Paulo, veio um monte de gente, vamos para São Paulo, e vamos não sei o quê. O povo que sai do interior, vamos para São Paulo, não sabe o que está falando. Porque é uma vida completamente diferente. É outra vida. Hoje, se mandar eu voltar para o interior, não funciona para mim mais, porque eu acho já o interior muito parado, hoje. Porém, quando eu vim para São Paulo, eu achava São Paulo muito agitada. Pelo amor de Deus, é a cidade que nunca dorme mesmo, hein? Que é isso? Então vamos para São Paulo. Que vai para São Paulo, porque não sei o quê e tal, né? A bispa falou que foi dando um tempo, o povo foi tudo indo embora. Não quero isso aqui não. Não quero isso aqui não. Baixo orçamento, uma dificuldade. Celso Garcia, já passou na Celso Garcia aqui? Meu Deus, Deus deu graça mesmo para a gente passar muito tempo lá. Que hoje você passa lá, se assusta. Você fala, gente... E eu achava lindo. Aquela igreja, para mim, que lugar, sabe? Incrível. E a gente andava lá numa boa e tal. Hoje você passa lá, você fala, Jesus, como é, né? Aquele corredor de ônibus que não para nunca. É um negócio impressionante. E a graça que o Senhor nos deu para permanecer lá. Agora, e os que foram? Porque, a igreja é muito isso, é muito pequeno, não tem lugar para as crianças. A escolinha, eu cuidava da escolinha em tendas. Imagina. Que lugar pequeno, sem estrutura, sem condições. Vem ver hoje. Os que foram fiéis até o fim estão aí. E vencendo. E sendo bem-sucedidos. E os que julgaram pela aparência? E os que tiraram a conclusão de que dali não sairia nada? Dali seria só aquilo ali mesmo? Não, Deus tem muito mais. Só que você conhece as pessoas que ficam mesmo em momentos que você sabe que aquele momento não é favorável, que aquele momento não é bom, como Ruth. Ruth fez o que todo cristão tem que fazer. Todo cristão tem que ter a atitude de Ruth. Na verdade, toda pessoa de bem tem que fazer. Mas vamos colocar cristão. Todo cristão tem que agir como Ruth age. Assumir um compromisso? Está assumido. Falou? Está falado. Às vezes você não assume compromisso de um trabalho. Você quer ver dificuldade? É contratar um pedreiro? Contrata para você ver só. Meu Deus do céu. Eu fui arrumar um negócio no meu banheiro... Eu falei com acho que umas 6 pessoas. Tá bom, amanhã eu vou aí. E eu ficava lá esperando. Quem disse que a pessoa vinha? Quem disse que a pessoa avisava que não vinha? Não vou, tá? Pelo menos para eu seguir a vida. Não. Até que encontrei um remanescente por aí. Não está faltando emprego, não. Está faltando gente competente, que honra a sua palavra. Não está faltando homem, não, quando você diz assim, não tem homem para eu casar.
Está faltando um olhar mais bondoso, um olhar mais para o coração mesmo. O olhar para o coração, olhar para as atitudes e para a obra daquela criatura. Ai, uma veio falar comigo esses dias e falou assim: ai, não quero casar porque ele é feio e chato. Aí eu olhei para ela assim, minha vontade era falar assim: e você, é legal e bonita? Mas fiquei quieto. Aí eu falei: mas é feio e chato. E a aparência importa. É a que menos importa. Porque às vezes você encontra alguém que te dá paz, que te traz tranquilidade, que te causa momentos que você sonhou uma vida toda. Você queria viver aquilo. Ai, mas a aparência importa. Às vezes você vai se envolvendo com aquela pessoa, você vai achando até ela mais bonita mesmo. Ninguém mexe com o meu, porque o meu é o mais bonito. Eu falei para ela assim, minha filha, eu estou casada há 13 anos, às vezes eu acho o Murilo feio e chato também. Tem dia que ele me irrita, que eu acho ele feio e chato. E com certeza ele me acha feio e chato às vezes também. É a vida, é a convivência com a pessoa. Está começando mal, está começando muito mal já. Não dá certo assim. Elas estão olhando só a parte exterior. E às vezes você encontra um que é lindo, que é um galã, que é cheiroso, que é bonito. Oh, meu Deus, é um Absalão. Olha lá. Olha o que Absalão fez. Às vezes você encontra um que é daquele jeito que você sempre sonhou, mas trata mal a mãe. Você acha que ele vai tratar você como? Se ele não honra a própria mãe, você acha que ele vai honrar você? Ele vai cuidar de você? Ele vai amar você? Ai, sim, que eu vou mudar ele. A mãe dele não mudou. Uma vida toda. Você vai mudar? Não vai, não. Não, está faltando homem. Não, está faltando gente disposta a construir uma história e uma família. Está faltando gente resiliente, que olha além da aparência, mas vê o coração. Vê as obras daquela pessoa, a honestidade daquela pessoa. É um bom homem, é um bom companheiro, é trabalhador. Está ali. Ai, mas não sei o quê. Pronto, então fica solteiro. Melhor. Está faltando. Ai, porque está faltando tempo. Não, tem gente desperdiçando tempo onde não deveria desperdiçar. Não está faltando tempo, não. Nós estamos desperdiçando aonde não deveríamos desperdiçar. Às vezes Deus deu lugares a nós, pessoas a nós. E nós não temos honrado com a devida gratidão. Quantas pessoas na pandemia saíram da igreja? Por exemplo. Que isso? Que loucura! Olha só, que absurdo e tal. Passou! Vencemos! E aí? Aí volta, lá vem o cão arrependido, né? Volta de novo ali, ó. E não foi capaz de aguentar a pressão, de segurar a pressão. Falou assim, vou ficar até o fim. Ruth não receberia nada, aparentemente, estando ali. Mas recebeu. Você sabe que Ruth, quando ela cuidou de Noemi, ali eu fico pensando, às vezes, você pode dizer assim, você não conhece minha sogra. Sogra ela tem um, como pode falar? Ela tem como fala? Um histórico, vamos pôr um histórico. Um histórico não muito bom. Eu não posso falar que minha sogra é maravilhosa. Mas, às vezes, minha sogra também já me pegou de um jeito que ela só não me bateu. Que foi o que faltou ali. Que, às vezes, eu já levei umas broncas da bispa, que eu vou dizer um negócio para você. Que ou você morre ou você levanta. Ou você pode enterrar, termina de enterrar, que aqui só tem um corpo só. Ou você vai levantar e você vai, sim, explodir. Que a bispa, quando pega para ajudar e consertar, mas vai fazer o serviço direitinho. E não vai faltar um detalhezinho, para não esquecer, inclusive. Então, não posso dar muitas informações de sogra, porque Deus me abençoou dessa forma. Agora, eu já ouvi histórias de sogras muito terríveis. Dela, de sogra aí vestida de branco no casamento, sabe, uns negócios assim, muito maluco. Né? De roubar a atenção do filho, enfim. Você pode me dizer, você não conhece minha sogra, você não conhece minha mãe, você não conhece a fulana, você não conhece minha irmã. Você não conhece para você estar falando isso.
há pessoas que elas fazem o papel de ser cristão ser mais difícil mesmo. Mas quem diz que ser cristão é algo fácil? Tem gente que faz você exercer o papel de cristão, aí você vai saber o que é o cristianismo de verdade. Tem perdões para você liberar, aí você fala, nossa, Senhor, realmente, isso é ser cristão, então. Ser cristão não é cantar um louvor e fazer um propósito, não. É perdoar quem te feriu da pior forma. É ajudar quem nunca lhe estendeu a mão. É ficar ao lado de gente que te mandou embora muitas vezes. Sabe quando você está com seu pai ou sua mãe e ela está nervosa e ela diz, vai embora daqui, você não mora aqui, você não paga nada, você não é dona disso, não sei o quê. Minha mãe fazia isso sempre. Vai embora daqui. Um dia eu fui mesmo e não voltei. Mas pergunte a ela, que ela já me falou isso, se ela não se arrepende disso. Claro que sim. Porque tem pessoas que você está ao lado da pessoa, a pessoa está te mandando embora, a pessoa está acabando com você, a pessoa está diminuindo você. Poxa, isso não é o papel do cristão, não. Não, isso é o papel de pessoa decente. Há pessoas que elas estão ali mesmo para elevar o seu nível do cristianismo. Você sabe que também há filhos assim? Eu vi uma pesquisa em relação a isso que diz, inclusive das faixas etárias e tal, que há filhos que você fala assim, meu Deus, eu podia ter 10 desse. Você não precisa mandar aquela criança, aquela criatura, faz tudo. Já nasceu pronta. Estuda direitinho, come direitinho, faz não sei o quê. Não dá trabalho. Nossa, eu podia ter 10 filhos assim. Aí vem um outro, para mostrar para você o que é ser pai mesmo. Porque pai é você olhar para aquela criança e pensar assim, ó, acabou para você, vou te levar embora daqui agora. Mas fala, não, meu filho, vou amar, vou cuidar. Há pessoas que elas passam pela nossa vida, que faz você exercer o papel do cristão com muito mais dificuldade, mas você sai também de lá muito mais resiliente. Você tem que ser o cristão com quem feriu você mesmo. Ser cristão com as minhas filhas, eu amo. Eu amo ser cristã com elas. Eu amo cuidar delas, ensinar o caminho, ensino o menino o caminho que deve andar. Ai, claro, que delícia, vem cá, vamos lá. Ensina o caminho para quem feriu você. Ensina o caminho para uma Noemi da vida que estava amarga, num nível master. E aquela paciência de Ruth, aquele cuidado de Ruth. Ai, como? Por que a gente faz isso com pessoas que nos feriram? Porque nós somos boas, maravilhosas? Não, porque a gente precisa do perdão do Senhor também. Porque a gente precisa dar condições do Senhor atuar na nossa vida. Porque você quer vida longa. Porque você quer que Deus ouça as suas orações. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou perdoar? Minha mãe me feriu tanto, meu pai me feriu tanto, fulana me traiu, fulano me traiu. Por quê? Não sou a frase da mulher, né? Não sou idiota, não. Não sou idiota. Não vou ficar aqui passando por isso, não. Não sou obrigada a viver isso aqui, não. E tal, às vezes é. Às vezes nós somos obrigados a estar em lugares que nós não queremos para que o Senhor se lembre de nós. Às vezes somos sim. Não sou obrigada, às vezes é assim. E por quê? Porque você quer ser abençoada, porque você quer ter vida longa, porque você quer que Deus ouça as suas orações, porque você quer que Deus se lembre de você, porque você quer que tudo aquilo que você fizer tenha favor e flua por isso. É por causa do outro? Não. É porque eu quero que Deus me veja, é porque eu quero que Deus me escute, é porque eu quero que Deus fale comigo, porque eu quero que Deus ouça as minhas orações. É por isso. É por isso que, então, quando eu entrar em algum lugar e for trabalhar em algum lugar, eu vou honrar aquele lugar. Eu vou amar aquele lugar. Eu vou ser leal àquele lugar. Porque ali o Senhor pode prosperar, dependendo da sua atitude. Tem pessoas que, infelizmente, elas são mal-sucedidas, vivem se arrastando de problema em problema, porque são ingratas e desleais. Elas não têm um lugar, elas estão sempre pulando de um lugar para o outro. Ela não faz aliança com as pessoas. Ela não tem alianças ali. Ela só pula de um lugar para o outro. Em Ruth 2,18 diz, ela levou sua colheita à cidade e a entregou à sua sogra, junto com o que havia sobrado da sua refeição.
Aqui mostra que Ruth, quando Boaz deu o melhor para ela comer lá, ela lembrou da sogra. Ela guardou e levou para a sogra comer também. E às vezes você não faz um bolinho para ninguém. Você não é obrigada. Ai, não sou obrigada. Ai, fulano está se aproveitando de mim. A bênção é sua, não é do fulano. Ela se lembrou da sogra. Ruth 4:13 diz: assim, Boaz e Ruth se casaram. Boaz teve relações com ela e o Senhor permitiu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres de Belém disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Desejamos que ele seja famoso em Israel, que devolva a você a juventude, que cuide de você quando chegar a sua velhice. Ele é o filho da sua nora, que a ama muito, que foi melhor para você do que 7 filhos. Deus é tão maravilhoso que Ele nos envia resgatadores que são melhores do que 10 mães. Às vezes, Ele coloca pessoas na nossa vida que fizeram coisas por nós que nunca ninguém fez. Nunca ninguém auxiliou ou ajudou. Eu me lembro de uma situação que eu vivi com a bispa. Antes de eu conhecer o MU, eu passei por algo cirúrgico, um procedimento cirúrgico. E, na verdade, aquilo foi a realização de um sonho mesmo na minha vida. E foi o próprio Deus que, quando eu cheguei na igreja, eu tinha um sonho e eu botei no projeto e realizei. Como? Só o Senhor mesmo, não tem nem como explicar algo para você. Foi algo milagroso, que alguém que não tinha nada para comer, um dia minha mãe me acorda e fala assim, tem uma herança para você, não sei de onde. Eu falei, herança? Mas de quem? Né? Do seu pai, tá, não sei o que, uma herança de não sei quantos anos, tipo, 20 anos lá. Estava lá me esperando o negócio, para você ver. Olha como que Deus é maravilhoso. E com isso, eu consegui realizar um sonho. Primeiro foi parar de andar a pé, então eu comprei uma moto. Está aqui na igreja até hoje, que é guerreira essa moto. Uma bis. Que eu ia para cima e para baixo com a minha bis. Meu Deus, como eu fui abençoada com aquela moto. Nossa, foi uma bênção na minha vida. E a outra era uma cirurgia que eu tinha um sonho de fazer. E eu fiz. Porém, eu tinha o dinheiro só para a cirurgia mesmo. Mais para nada. Nem para medicação, nem para quando você faz algo, você precisa ter uma drenagem, alguma coisa assim, né? Você precisa, né, ter um cuidadinho lá. Eu não tinha para nada, só para cirurgia mesmo. Para mais nada. Não tinha como comprar medicação, nem mais nada, nem a comida que tinha que comer lá, nem fazer nada. Eu sou um milagre. A gente brinca, né, que o corpo da pessoa que não tem condições, às vezes, ele se cura sozinho. Ele não precisa de nada. Hoje em dia, as pessoas colocam aquelas fitas, né? É fita, é não sei o quê. Eu, quando fui tentar botar uma fita, me deu uma alergia. Eu falei, tá vendo? Meu corpo se cura sozinho. Deixa ele. Então, Deus foi muito bom comigo nessa parte, e eu sou um grande milagre. Eu saio de coisas assim que é uma bênção. E eu saí disso, e eu me lembro que eu não tinha nada. Enfim, fiz, me curei e segui a vida. E depois que eu me casei, depois que eu tive minhas filhas, eu fui fazer os ajustes, né, os reparos que a gente tem que fazer, que 2 crianças, né, vai fazer uns ajustes. E eu me lembro que quando a bispa falou assim, então vamos fazer, ok, organizando, ela se lembrou de tudo. Ela lembrou do pijama que eu ia sair do hospital, da roupa que eu ficaria aqui. Então, tem que ser assim, o vestido assim, 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 e a roupa tal, e a cinta tal, isso e aquilo, e o medicamento tal. Ela não se esqueceu de nada. E eu me lembro que naquela noite, quando eu fui embora, eu fui falando isso com o Mu. Eu falei assim, Mu, olha como que as coisas são. Deus coloca pessoas na nossa vida, exatamente, que elas fazem coisas que nunca fizeram para você uma vida inteira. Alguém que não se esquece de nada, detalhista, que se lembra dos mínimos detalhes. E eu comparei a minha situação atual com a minha situação antiga, vi o amor do Senhor ali, e como Deus não se esquece de bons filhos, de pessoas que são leais, de pessoas que estão esperando em Deus. E eu posso dizer a você que quando eu fui fazer isso, eu não esperava mesmo
que ela me ajudasse em relação a essas coisas, porque ela já tinha me ajudado em tantas outras. Inclusive, me ajudado até a concluir esse sonho, a fazer esse sonho, a viver isso. Eu não esperava que ela fizesse mais. E lá vem o Senhor com o resgatador, suprindo os mínimos detalhes de toda a situação, que é importante para quem está esperando, para quem decide ficar, para quem quer viver aquilo. Esses são os detalhes do Senhor. Ele se lembra de quem decidiu permanecer. Ele manda um resgatador quando aquela pessoa tem esperado em Deus, tem honrado a Deus, tem pedido uma saída. Ele se lembra das pessoas que não ficam tentando dar um jeitinho próprio para sair de situações, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que clamam a Deus, aqueles que buscam a misericórdia, aqueles que têm orado, que cada vez que termina um culto ou algo, sabe que o Senhor vai fazer. Ah, não fez ainda, mas Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. Ele, ainda que Ele morra, Ele sabe que Deus vai cumprir o que prometeu, porque Ele cumpre. No 15, que devolva a você a juventude, que cuide de você quando chegar a sua velhice. Ele é o filho da sua nora, que a ama muito, e que foi melhor para você do que 7 filhos. Noemi tomou o menino no colo e ficou cuidando dele. As mulheres da vizinhança disseram: depois de tanto tempo, Noemi tem outro filho. E deram a ele o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé e avô de Davi. Estes são os antepassados de Davi, começando por Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Anidab. Um grande nome para o seu filho, inclusive. Olha só, por causa de uma mulher que foi leal, ela arrumou a vida de todo mundo. Todo mundo teve uma vida plena, feliz, um grande futuro por causa de Ruth, que decidiu ficar. Talvez se ela tivesse partido, tivesse encontrado um outro rapaz, casado, ok, mas não faria parte de tudo isso. Ruth tem um papel importante aqui. Ela salvou Noemi e Boaz também. Ela foi para ser bênção na vida de Noemi e de Boaz. Tudo porque escolheu ficar. Então, eu vejo Deus falando e eu tenho visto Deus agindo e trabalhando em pessoas que são leais e fiéis. Aqueles fiéis que decidem esperar, ainda que aquilo pareça que nunca vai acabar, aquela situação pareça que nunca vai terminar, ele decide ficar. Ele fica, ele espera. Seja na vida, isso seja na presença de Deus. Tem gente que, quando acaba o propósito, desiste. Ai, não aconteceu, não vai acontecer mais. Você também não esperou? Você também não perseverou como você deveria? Deus sempre envia um resgatador para pessoas leais e fiéis. Ele sempre vai enviar alguém, um resgatador, alguém que possa te ajudar, suprir aquilo que lhe falte, que pode ser melhor que 10 pais, 10 mães, 10 irmãos. Sempre. Às vezes, uma amizade que você faz com alguém na sua vida vale mais para você do que, às vezes, uma vida toda com um irmão. Infelizmente. Infelizmente, os do nosso sangue, às vezes, não cumpre o papel que deveria cumprir. Às vezes, nasce num ambiente de competição, faz isso ou faz aquilo, e Deus envia alguém, um resgatador, alguém para juntar, para somar, para viver aquilo junto. Deus envia resgatadores para aqueles que passam pelos processos difíceis, com dores, chorando, que vai plantando e vai chorando e vai não sei o quê e tal, mas passa e Deus muda. E Ele envia situações, resgatadores, abre portas que às vezes você nunca imaginou e o Senhor se livrou. Deus envia resgatadores para bons filhos. Você não pode ser uma boa filha
só para o próprio Deus, não. Você tem que ser uma boa filha para os seus pais terrenos. Você tem que ser uma boa pessoa para os que estão ali com você. Você precisa sair e evangelizar os da rua, mas você primeiro precisa evangelizar os de dentro. Se você não evangeliza os que estão dentro da sua casa, junto com você, você perdeu tudo. Você pode ficar aqui o dia inteiro, evangelizar o dia inteiro, estar na rua o dia inteiro, cuidar do povo o dia inteiro. Você perdeu o seu tempo, porque os da sua casa se perderam. Sua família está destruída, acabou. Mas você está ali ajudando outras pessoas. Porque eu estou ajudando, porque eu estou fazendo a obra e tal, não sei o quê. Você perdeu, porque a primeira obra é na sua casa. Muitas vezes eu confundi o lugar das coisas e eu vivi consequências muito duras. Eu achava que fazendo, talvez, o que eu tinha que fazer com os meus compromissos e tal, não sei o quê, vou fazer isso e vai suprir tudo. Não, Deus queria que eu fosse primeiro uma boa mãe. Deus queria que eu primeiro fosse uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa. Nossa, porque eu vou limpar o altar da igreja e vai ficar impecável, cheiroso. E não limpava em casa, não fazia em casa. Porque eu sou responsável de lavar o banheiro da igreja, maravilha, e o banheiro da sua casa. Que eu sou responsável de cuidar das crianças da escolinha e ensinar a palavra de Deus. E para os seus filhos? Eles estão no tablet o dia inteiro? Não, porque eu sou responsável agora de ajudar em tal setor, em tal lugar. E seu casamento, você tem mantido? Tem cuidado? A unidade? Não, porque eu combinei com tal pessoa e eu não posso desmarcar e tal, não sei o quê. Mas desmarca com o marido, com o filho, com alguém que está ali. Desmarcou, desmarca. Simplesmente segue a vida, vai embora. Primeiro, Deus requer lealdade, bons filhos para os que estão aqui, bons filhos para o próprio Deus. E só assim Ele pode abençoar. Às vezes você já fez de tudo. Você já orou, jejuou, fez jejum de não sei quem, jejum de não sei que lá, é jejum de Daniel, é jejum de não sei que lá, e 50 dias sem comer, e não sei o quê, e vou ficar 50 dias sem falar e tal. E na verdade Deus quer assim, seja um bom filho. Seja um bom filho, seja leal. Tem pessoas aí, perto de você, que você não dá o mínimo de atenção. Que se alguém da igreja ligar rapidinho, a pessoa está lá disponível. Mas se alguém de casa ligar, não passa, não tem tempo, não vou conseguir. Será que se a bispa ligasse para você diria isso para ela? Duvido. Você não tem essa coragem. Eu não tenho, imagina você. Não tem essa coragem. E às vezes alguém da sua casa está ligando, pedindo ajuda. Não posso, não tem como fazer. Eu vou montar a decoração de Natal e fazer não sei o quê. Porque eu estou ajudando a decoração do Natal da igreja. Eu vi umas mulheres lá comigo ano passado falando, né? E a decoração de Natal da sua casa, você montou? Não tive tempo. Oi? E aí, o que você ganhou com isso? Qual foi a sua recompensa nisso? Eu ajudei a montar algumas coisas aqui, mas montei a da minha casa também. Inclusive o pisca-pisca está lá até hoje, tem que tirar. Oh, Jesus, dá um trabalho tirar aquilo lá. Vou tirar. O Murilo falou que eu posso deixar para o Natal que vem. Eu acho. Mas, não vou fazer isso. Agora, e a da sua casa? Não, porque eu vou fazer tal coisa e nós vamos fazer não sei o quê. Resgate de almas. Tá certo, vamos lá resgatar almas, vamos lá. Vou resgatar almas. Você já foi na casa de um parente seu? Para resgatar aquela alma e levar o projeto e falar assim, faz isso aqui, sua vida vai mudar. Faz isso. Não, porque eu vou fazer não sei o quê e tal. Você está honrando mais os de fora do que os de dentro. Deus tem buscado pessoas leais, que Ele possa contar com elas. Aquela pessoa que você sabe que se você falar algo para ela, ela vai fazer para você. Ser cristã não é só vir à igreja, não. Não é só fazer propósito, não. Você tem que ser a igreja onde você estiver e com todas as pessoas que passarem por você. Seja a igreja. Quando eu trabalhava fora, o que eu mais fazia era levar gente do meu trabalho para a igreja. Eu levava aquele povo e eu despertava a curiosidade deles. Eu vou te dar uma dica de evangelismo.
que eu fazia? Eu ia trabalhar com a camiseta da palavra profética. E aquilo despertava a curiosidade. O que é isso? Isso aqui é o que eu vou viver esse ano. Aí pronto, aí acabou, meu filho. Porque aí eu já engatava ali, já falava tudo que eu tinha que falar. Eu já vi situações de estar andando na rua com a camiseta, pararem para me perguntar. É agora. Pronto, evangelizar agora. E assim, tantas outras coisas. Seja a igreja por onde você passar. Ai, Senhor, envia um resgatador. Deus pode enviar, mas para pessoas fiéis e leais. Então está na hora de quebrar barreiras com pessoas que são do mesmo sangue que o seu, ajudar pessoas que estão ali sendo colocadas no seu caminho para serem ajudadas, cuidadas, ensinadas, que é o que Deus faz conosco e tem feito conosco. É cuidar de pessoas como cuidaram de você. Quando nós vivemos uma situação aqui na igreja, nós somos muito abençoadas, e quando eu pude ajudar algumas pessoas que foram realizar seu sonho de fazer sua cirurgia plástica e tal, não sei o quê, e quando eu ficava sabendo, eu fiz como a bispa fez comigo. Eu organizei a cinta, eu organizei o pijama, eu organizei a roupa, não sei, meia eu não lembro se eu tinha meia, mas eu organizei o que precisava organizar. Do jeito que ela fez comigo. Eu fiz com quem foi colocado perto de mim para fazer. É assim que Deus pode abençoar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Que às vezes você está orando, orando, orando e nada tem acontecido. E Deus está falando que quer o quê? Unidade, companheirismo, os mesmos sonhos, os mesmos projetos. Deus quer unidade, aquele comprometimento de um com o outro. Uma família unida, um casal buscando a mesma coisa, lutando pelo mesmo sonho. Para de ficar orando para que Deus dê uma lição no seu marido. Dá uma lição nele, Senhor. Puxa ele pelos cabelos. Faz não sei o quê. Trava a vida dele. Vai travar a sua também, porque vocês são um só. Se der errado para ele, dá errado para você. Então para de ficar orando. Tomara que vá na igreja e a bispa fale assim, ó, tem um marido aqui que está fazendo tudo errado e tal, não sei o quê. Aqui é o meu. Se der errado para ele, dá para você também. Por que você não pede para que ele venha na igreja e que o Senhor toque no coração dele de tal maneira que ele seja quebrantado e que ele queira servir a Deus? Por que não? Às vezes, você não precisa fazer mais alguma coisa ou correr atrás de mais alguma coisa. Você precisa estar lá, disponível para algo dentro da sua casa, fazendo algo com a sua família. Eu entendi muito isso ano passado, tenho entendido esse ano, assim, mais ainda, porque eu, com as minhas meninas, tudo que precisa fazer com as minhas meninas, eu que estou responsável para fazer tudo com elas, e porque eu entendi que primeiro Deus queria que eu fosse uma boa mãe, para depois ser outras coisas. O restante vem com a bênção do Senhor. Primeiro, tem que assumir o papel que um dia eu disse que queria, que era ser mãe. Então, assuma o papel que você disse um dia a Deus que você queria. Talvez um dia você disse a Deus que você queria esse casamento. Assuma um bom papel ali, então. Você pediu a Deus e não vai cuidar? Talvez você disse a Deus que você queria aquele trabalho, aquele lugar, aquela situação. Você falou para Deus. E agora você não está disposta? Você não quer mais. Você não gosta mais. Está muito difícil. Talvez você disse a Deus que você queria aquelas crianças. Eu quero esses filhos. Eu quero ser mãe. Abra a minha madre e tal, não sei o quê. E não suporta seu próprio filho. Só o fato dele correr, pular e gritar e fazer não sei o quê e não sei o que lá, já é desgastante para você. Ai, esse menino tem algum problema. Nossa, precisa, sei lá, de alguma coisa, um medicamento para acalmar e tal. Na minha época, o medicamento era correr para lá e para cá mesmo. Era brincar. E hoje em dia a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não tem tempo de ver os nossos filhos correrem e brincarem. A gente está sempre fazendo outras coisas. Escolha ficar. Escolha ser como Ruth. Fique ainda que aquilo não te traga nada, nenhum benefício.
A única coisa que traz a você é mostrar a Deus que você pode ser leal na alegria ou na tristeza. Isso é fato. Amém? Então se coloque em pé, por favor. A bispa falou no domingo, teve um domingo de jejum, que ela disse que Deus enviaria um resgatador. Interessante, porque às vezes Deus vai enviar um resgatador. Ah, meu Deus, eu quero um resgatador, um Boaz. Boaz é o resgatador. É um Boaz. Eu gosto muito de comparar a minha história com a história de Ruth, para ser bem franca. Eu fui a estrangeira que chegou ali e estou aqui. E Deus enviou o meu Boaz. É verdade. Porque quando você se encontra, às vezes, numa situação que você não tem ninguém, sabe? Quem vai te deixar uma herança? Quem vai te deixar um legado? Às vezes eu via as minhas amigas, porque quando eu fizer 18 anos, meu pai vai me dar a carteira de motorista. Porque eu vou tirar carta e meu pai vai pagar minha carta, e tinha até aquelas que ganhavam a carta e o carro. E eu pensava assim, quando eu fizer 18 anos, eu nem sei onde vou estar. Quando eu fizer 18 anos, o que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém para me dar carta. Quem dirá um carro? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou, dar um passo nisso? Como? Minha carta fui eu que paguei. Eu paguei a carta, eu consegui a moto, mas porque eu tinha um Deus que foi e que é o meu resgatador. É o Deus que me ajudou quando eu estava só e que depois, mais para frente, colocou pessoas que me ajudaram. Eu que sofri tanto com dentes, de repente, Deus me coloca alguém, a bispa que veio e cuidou dos meus dentes, aqueles dentes que caíram, aquela situação horrorosa, e cuidou disso, e cuidou daquilo, e cuidou dos detalhes, e do detalhe, do detalhe. Um dia você está só. Um dia está só você e Deus. Outro dia Deus coloca alguém para te ajudar. Uma Ruth na sua vida. Alguém que decide ficar junto, que decide ajudar você, que decide caminhar pelo mesmo caminho que o seu. Senhor, quem vai? Quem vai fazer isso? Às vezes, quando vem a bispa, lança aqui uma palavra que fala sobre herança. Você vai receber uma herança tal e tal, não sei o quê. Eu já vivi isso lá atrás. E quando ela fala, eu tomo posse. Vai que tem outra por aí. Me esperando, né? Não sei. Vai que tem. Tomo posse mesmo. Mas eu penso, mas vai vir de quem essa herança? Do seu pai. O seu pai, o seu Deus. Ele é o resgatador. Ele guarda o que é nosso, desde que você decida ficar. Fique em momentos difíceis, porque você vai poder desfrutar de momentos saudáveis. Quando eu cheguei na igreja, foi o período mais difícil que eu já vivi em toda a minha vida. Para onde eu olhava, não havia saída, nem jeito, nem nada funcionava. E o Senhor vai colocando as coisas no lugar, vai colocando as pessoas certas, vai mudando as coisas e vai ajudando aqueles que decidem permanecer e ficar. Deus foi muito bondoso com aqueles quando a igreja fechou na pandemia. Aquelas pessoas se levantaram junto com a bispa. E eu pude ver Deus ser tão bondoso com essas pessoas depois. Com gente que ficava aqui na porta, com a igreja fechada. Por favor, deixa a gente entrar, a gente só quer tomar a Santa Ceia e tal, não sei o quê. É quase o apocalipse, assim, o povo, pelo amor. Era mais ou menos isso. Tá bom, só mais um, vai. Não pode entrar, só mais um. Aí, quando chegava outro, como é que você falava não? Tá, só mais um, vai. Ia chegando, e um ia falando pro outro. Não, porque eu fiquei lá. Você ficou? No outro dia estava o outro aqui já. Porque eles não queriam sair da presença do Senhor. E Deus foi tão bondoso com esses. Todas as vezes que tem aqueles, a bispa falou isso ainda, que decidem ficar, que são resilientes. Todas as vezes que a bispa foi caluniada, que mentiram, que enganaram, inventaram sobre ela. Aqueles que decidiram ficar, que se levantaram e falaram, não é isso, não acredito nisso.
Você vê os frutos até hoje. Abençoarei os que te abençoarem. Ruth foi abençoada. Ela abençoou Noemi. E às vezes o que falta para a sua vida destravar é você abençoar alguém que não tem nada para te oferecer. Nada. Nada. Mas você será abençoado por abençoar alguém. Abençoarei os que te abençoarem. Deus honra esses. Deus cuida desses. São aqueles que dividem, às vezes, o pouco que tem. Eu tenho pouco, mas eu divido com você. Esses, aqueles que dividem, multiplicam, viu? Escuta o que eu estou lhe dizendo. Então, às vezes, você pode pensar assim, não tenho quase nada, como é que eu vou dividir com fulana? Como é que eu vou falar com ciclana? Não tenho e tal, não sei o quê. O pouco que eu tenho, eu divido com você. E Deus vai fazer, e Deus vai mudar. É assim que Ele faz. Então, peça a Deus isso. Se você precisa de um resgatador, peça a Ele. Se você precisa quebrar barreiras, não deixe o dia findar hoje. Vai quebrar barreiras, vai pedir desculpa, vai pedir para sua mãe botar a mão na sua cabeça e abençoar a sua vida. Você tem sua mãe viva ainda? Peça para ela pôr a mão na sua cabeça. Diga para ela abençoar você. A bênção de uma mãe muda tudo. Você tem seu pai vivo? Vá pedir perdão, vá pedir para ele abençoar você. Abençoe seus filhos. Vá sentar com seu marido, vá ter uma aliança com ele, dizer, nós vamos vencer isso aqui juntos, nós vamos lutar isso aqui juntos. Se tiver que fazer e recomeçar do zero, vamos recomeçar juntos. É disso que o Senhor precisa, é disso que o reino precisa. O reino não precisa de mais volume, precisa de pessoas leais, fiéis. Precisa de dedos, não de anéis. Os anéis se vão, os dedos ficam. Senhor meu Deus, eu clamo ao Senhor agora e peço, meu Pai, que o Senhor venha tocando os corações e abrindo mentes, meu Deus, porque às vezes há pessoas tão infelizes, tão amargas, às vezes estão se arrastando pela vida, porque não liberam perdão, não pedem desculpa, meu Deus, porque saíram da onde não deviam ter saído, porque desonraram o lugar que o Senhor as plantou, pessoas às vezes, meu Deus, que não conseguem o favor do Senhor, porque foram desleais, quando deveriam ter sido leais. Meu Pai, eu peço que o Senhor abra a mente e os corações, que o Senhor traga entendimento da onde estamos falhando, o que estamos faltando, e como podemos melhorar, meu Deus, aquela situação para crescer, avançar, para desfrutar do melhor, meu Deus, que o Senhor tem para nós. Abençoa a vida do seu povo. Trabalha, meu Deus, com o seu povo, com essas mulheres. Eu declaro um exército de mulheres leais, leais no trabalho, nos seus lares, como mães, como filhas, leais em seus setores, que estão ali disponíveis, que querem fazer a diferença, que querem ver aquele trabalho crescer junto. Eu peço, Espírito Santo, derrama sobre nós, meu Deus, uma unção não só de lealdade, mas unção de bons filhos, daqueles que permanecem, daqueles que decidem perdoar e obedecer que a sua palavra diz. Eu peço, Espírito Santo, trabalhe em cada um, em favor de cada um, no coração de cada uma. Eu peço, meu Deus, que aonde eu não consegui chegar, que o Senhor chegue, e declaro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aquelas que têm esperado, que têm plantado dia e noite, no silêncio, no oculto, às vezes aquela que ninguém viu, ninguém vê, mas aquela está lá, ela tem plantado, ela tem esperado, ela tem buscado, ela tem pedido. O Senhor ouve as orações desses. O Senhor tem resgatado os pequenos de trás das ovelhas. O Senhor tem levantado pequenos que não foram ajudados uma vida, que não tinham quem os ajudasse, que não tinha quem os levantasse, que não tinha quem estava disponível a estender a mão. E o Senhor coloca resgatadores que são melhores que 10 filhos, que 10 mães. Então eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que a lealdade, meu Deus, dessas mulheres, que a bondade dessas mulheres possa abrir portas, meu Pai, que abram o céu sobre a vida delas. Eu declaro, Espírito Santo, mais que boas obreiras, boas pastoras, boas líderes de algum setor, que sejam boas mães, boas esposas, boas donas de casa, que sejam primeiro na sua primeira igreja e aonde o Senhor as plantou, porque não há recompensa
Quando o Senhor nos deu algo tão importante para cuidar, nós estamos preocupados com tantas outras coisas. A nossa vida tem que ser voltada, meu Pai, para o Senhor, para a nossa casa, para a nossa família, aonde nós temos que ficar, independente se aquilo é bom ou não. Então eu declaro, meu Deus, mulheres abençoadas, respondidas, cuidadas, que a lealdade do Senhor as cerque, que a herança do Senhor seja derramada sobre a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor não se esqueça das orações que essa mulher tem feito, dos dias que ela tem lutado, dobrado os joelhos, clamado, pedido, buscado uma ajuda e um resgatador. Meu Deus, às vezes a única situação e saída que ela vê na vida não é uma pessoa, é só clamar a Deus, só o Senhor pode fazer. E às vezes por realmente não ter ninguém, ela é só, mas ela tem um resgatador, um Deus que cuida de tudo, um Deus que não se esquece, tão bondoso, mas tão bondoso, que as coisas mudam do dia para a noite. Eu abençoo a vida de cada uma, abençoo esses projetos, os sonhos, os desejos. Eu abençoo cada detalhe, meu Pai, dos painéis, dos desejos, dos sonhos, dos propósitos, e que essas mulheres saiam daqui abençoadas, bem-sucedidas, prósperas, de dentro para fora. Em nome do Senhor Jesus. Que elas sejam cheias do Teu Espírito e que barreiras que precisam ser quebradas sejam quebradas. Que um espírito de unidade tome conta da casa dela, do trabalho dela e da onde ela está. Em nome do Senhor Jesus, que alianças sejam honradas, meu Pai, a todo tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.